Lucas acordou suando frio, mas ao perceber que estava em sua própria cama, se acalmou. O sonho havia sido aterrorizante. Sentia a água fria enchendo seus pulmões, impedindo-o de respirar. Viu a costa distante antes de ser arrastado de volta para o mar escuro e frio. Aquele sonho o fez lembrar de um episódio real em que quase se afogou. Embora tenha sido apenas um sonho, as lembranças daquele dia ainda o atormentavam em forma de pesadelos, fazendo-o acordar com o coração acelerado. Deveria ir a um psicólogo, pensou Lucas, virando-se na cama. Aos 30 anos, a água o aterrorizava. Não conseguia se aproximar de piscinas, lagos, rios ou mares. Gostava de relaxar na beira e se divertir com os amigos, mas evitava a água. Lucas observava os outros nadar e mergulhar com o coração apertado, escondendo seu medo. Dizia que não sabia nadar, embora fosse mentira. Na verdade, sabia nadar muito bem. Antes do incidente, era um nadador competente e ganhava prêmios em competições, com medalhas e certificados guardados por sua mãe. Aos 12 anos, antes de uma viagem ao mar com seus pais, Lucas se sentia como um herói por seu título esportivo. Caminhava orgulhoso pela praia, olhando com desprezo para aqueles que brincavam com coletes salva-vidas. Mergulhava da torre e cortava as ondas com suas braçadas, buscando admiração por sua habilidade na água. Naquela tarde, Lucas foi à praia com seu pai, enquanto sua mãe ficava no sanatório, com sua irmã mais nova, Sofia, que estava doente. A praia estava tranquila, o mar um pouco agitado e frio. Lucas notou duas garotas no cais, entre elas uma loira de olhos azuis que chamou sua atenção. Então decidiu lhes dar um espetáculo. Tirou a camiseta e correu para a água. Seu pai o advertiu para ter cuidado, mas Lucas não ouviu. Brincava nas ondas e fazia exercícios espetaculares, observando de soslaio as garotas que olhavam fascinadas. A loira de olhos azuis parecia até surpresa. Lucas nadava cada vez mais longe, enquanto seu pai, que tinha ido comprar comida, confiava nele, achando que estava no controle. Lucas desfrutava das ondas e de suas habilidades, até que uma cãibra repentina o imobilizou. Suas pernas falharam, e embora tentasse nadar com os braços, a praia parecia inatingível. Os poucos visitantes da praia estavam distraídos, e as garotas no cais se esqueceram dele. Lucas estava aterrorizado. A dor e a falta de ar o submergiram na escuridão do mar. Desesperado, fez um esforço colossal para sair à superfície, mas toda vez que respirava, afundava novamente. A dor e o medo o venceram, e ele afundou mais fundo. Ansiava estar perto de sua mãe, sentindo a falta de ar como martelos em seus ouvidos. De repente, sentiu braços fortes e quentes que o arrastavam para a luz e para as pessoas. Agarrou-se ao Salvador, mas este lhe advertiu que deveria ficar quieto, ou ambos a afundariam. Lucas, compreendendo a gravidade, deixou que o homem o levasse até a praia. O salvador de Lucas, um homem corpulento e bronzeado, o segurou com uma mão enquanto nadava habilmente até a praia. Quando Lucas sentiu o chão sob seus pés, começou a chorar. Embora aos 12 anos o homem lhe parecesse um ancião, ele tinha apenas cerca de 50 anos. "Você está bem?" perguntou o homem, advertindo-o de que não deveria nadar naquelas condições. Lucas assentiu, sabendo que provavelmente nunca mais entraria na água. Observou o homem que o salvara, notando uma cicatriz em seu rosto bronzeado. "Preciso ir", disse o homem antes de desaparecer entre as cabanas. Pouco depois, o pai de Lucas chegou com cachorros quentes. "Vi como te tiraram da água. O que aconteceu?" perguntou seu pai preocupado. "Eu quase me afoguei", soluçou Lucas, agarrando-se ao pai. Seu pai o acalmou, acariciando-o e pedindo detalhes. Lucas explicou que estava nadando em águas profundas, quando uma cãibra o fez começar a se afogar, mas alguém o salvou. "Onde ele está?" "Nem mesmo agradeci."
Ele foi para trás das lojas, respondeu seu pai, e ambos o procuraram no mercado próximo. Uma vendedora indicou que o homem tinha ido para a cidade com uma menina. No entanto, ninguém ali sabia do homem da cicatriz. Lucas não voltou a entrar no mar durante suas férias. Embora fosse à praia, o mar o aterrorizava, e quando tentava entrar na água, o pânico o fazia retornar à praia. Após o incidente, Lucas começou a valorizar mais a vida. Agora apreciava a beleza das flores e os trinos dos pássaros, consciente de que quase perdeu tudo por sua vaidade. Desejava agradecer ao homem que o salvou, mas nunca mais o viu. Ao retornar à cidade, Lucas descobriu que não conseguia mais treinar na piscina. A água lhe causava pânico, lembrando-lhe das cenas aterrorizantes do mar. Apesar das tentativas do treinador para que voltasse, Lucas não conseguiu superar seu medo. Até mesmo evitava a banheira e apenas tomava duchas, pois a água agora lhe causava ansiedade. Seus pais, ainda afetados pelo que quase aconteceu, o tratavam com muito cuidado. Em seguida, começaram os sonhos realistas em que revivia aquele dia no mar. Acordava suando frio, mas nunca contou aos pais sobre aqueles terríveis sonhos, para não preocupá-los ainda mais. Com o passar dos anos, Lucas se tornou adulto. Vivia sozinho em seu próprio apartamento, cuja hipoteca estava pagando há 7 anos. Trabalhava como economista em uma empresa petrolífera, ganhando um bom dinheiro para os padrões de sua cidade. Mas os sonhos sobre aquele incidente na água continuavam a atormentá-lo, embora com muito menos frequência. Naquela manhã, Lucas havia acordado mais cedo. Levantou-se e foi à cozinha, onde seu gato, que havia resgatado anos atrás, apareceu para recebê-lo. Preparou café e um sanduíche, depois acendeu um cigarro. Gostava de sua vida de solteiro aos 30 anos, embora seus pais desejassem ter netos, e sua irmã mais nova, Sofia, estivesse prestes a se casar. Lucas tinha uma namorada, Nadjaya, e embora soubesse que deveria tomar decisões sobre seu futuro, continuava apreciando sua situação atual. O celular de Lucas vibrou suavemente com uma mensagem de Nádia, desejando-lhe bom dia e lembrando-o da festa de aniversário de sua amiga. Lucas suspirou. Não gostava desses eventos. Nádia sempre agia de forma pouco natural com seus amigos, fingindo carinho e rindo muito. Mas, como casal, sabia que devia respeitar seus interesses. Então decidiu tolerar isso por ela. À noite, Lucas e Nádia voltaram de uma festa de aniversário em um restaurante. Lucas queria sair mais cedo. Não gostava do ambiente falso e entediante do lugar. Nádia, irritada, havia flertado com outros homens, mas Lucas não sentiu ciúmes. Quando decidiu ir embora, Nádia também se levantou, e assim, caminharam pelo calçadão. Nádia reclamava de terem saído tão cedo, enquanto Lucas, ignorando suas reclamações, desfrutava do entardecer de primavera e da vista do rio. "Tenho vergonha de você", disse Nádia, sem notar a beleza ao redor. "Por que você esteve infeliz a noite toda? Nem sequer tentou conversar com alguém. É tão difícil se comportar como um ser humano." "Não é a minha praia", suspirou Lucas. Lucas não podia explicar-lhe que os sorrisos falsos e as conversas superficiais o sufocavam. Tentou mudar de assunto apontando o pôr do sol, mas Nádia ignorou, insistindo que a noite estava fria e querendo chamar um táxi. Lucas aceitou e sugeriu ir para a casa de Nádia, o que a alegrou visivelmente. No entanto, ele sabia que Nádia esperava algo mais sério, como uma proposta de casamento, algo para o qual ele não estava preparado. Sentia que não queria compartilhar sua vida com ela. Com o passar do tempo, Lucas percebia que eram muito diferentes, e Nádia o decepcionava cada vez mais. Mas Lucas não queria terminar o relacionamento. Ainda via coisas boas nela. Esperava que fosse apenas uma crise passageira. Decidiu tentar manter as coisas calorosas e sinceras, e sugeriu ir para a casa de Nádia para compensar a noite ruim. Ela sorriu e o pegou pelo braço, enquanto ele a envolvia pela cintura. De repente,
Lucas notou algo estranho na ponte. Apesar do frio e da pouca gente, uma mulher com um casaco chamava sua atenção. Ela estava lutando para segurar uma menina inquieta que continuava se soltando e tropeçando no chão escorregadio. Lucas sentiu um nó no peito ao ver a cena na ponte. Ignorou Nádia, concentrado na mulher que não havia levantado a filha do chão escorregadio. De repente, a menina se soltou, caiu entre as grades da cerca e afundou na água. Lucas viu o momento em câmera lenta. A menina girava no ar, antes de cair na água escura e gelada, enquanto a mulher gritava desesperada. "A menina caiu na água!" gritou Lucas, tirando o casaco e correndo em direção à cerca. As pessoas se aglomeravam e ligavam para os serviços de emergência. Lucas sabia que precisava agir rápido. A água fria e a correnteza não dariam muito tempo à menina. Nádia tentou detê-lo, mas ele estava decidido a ajudar, confiante de que ainda sabia nadar. "Se fizer isso, não me verá mais", gritou Nádia, mas Lucas se lançou na água, decidido a resgatar a menina. Lucas tirou as botas e entrou no rio, sentindo o frio e o terror da água. Apesar do pânico que lembrava de sua infância, conseguiu manter a calma. A 3 ou 4 metros da margem, o fundo desapareceu. Ele se recompôs e nadou com destreza. A água já não parecia tão perigosa. A correnteza, no entanto, arrastava a menina cada vez mais longe, e os galhos e troncos o impediam, dificultando seu avanço. Pensar no terror da menina lhe deu forças. "Eu preciso fazer isso", repetia para si mesmo. Depois de ter sido salvo em seu momento, sentia que precisava ajudar. Enquanto as pessoas na margem gritavam e apontavam, ninguém se jogava na água. Apesar do cansaço e do frio, Lucas se aproximou rapidamente da menina. Quando finalmente a alcançou, esticou o braço e a agarrou pelo ombro, mas ela estava flácida e parecia sem vida. O medo o invadiu. Ele segurou a menina com uma mão e se agarrou à margem com a outra, levando-a em direção às pessoas na margem. Sentiu a respiração fraca da menina e suspirou aliviado. A menina parecia inconsciente, o que poderia ser uma bênção, já que as memórias daquele momento poderiam ser muito duras. A costa estava próxima. Em breve o fundo estaria sob seus pés. Repetia Lucas o tempo todo, tentando se dar coragem. No entanto, as pessoas na margem pareciam alarmadas, apontando algo à sua direita. Lucas sentiu uma comoção. Seus ouvidos zumbavam e sua visão se nublava com pontos brilhantes. Finalmente, tudo se tornou escuridão e silêncio. Lucas abriu os olhos. Tudo era branco e ofuscante. Olhou ao redor. Aparelhos, luzes piscando e cabos conectados à sua cabeça. Tentou se mover, mas uma tontura fez tudo girar ao seu redor. Ele percebeu que estava em um hospital. Lembrava-se da margem se aproximando e da menina em seus braços. Se perguntava se ela havia sido salva, mas não havia ninguém por perto para perguntar. Tentou se levantar para procurar ajuda, mas a tontura e as náuseas o forçaram a deitar-se novamente. Só pôde esperar. A espera foi breve. Uma enfermeira entrou e informou a Lucas que ele havia recuperado a consciência. Ao perguntar sobre a menina, a enfermeira lhe assegurou que ela estava bem e que ele era um herói. Lucas se sentiu aliviado, mas ainda tinha dúvidas sobre como havia chegado ali. Mais tarde, um médico entrou, elogiou Lucas e examinou seus olhos com uma lanterna. Confirmou que o inchaço estava diminuindo e que Lucas era um herói, mencionando que ele já aparecia na internet e que a imprensa gostaria de entrevistá-lo quando estivesse mais forte. Lucas, envergonhado com o alvoroço, perguntou sobre a menina. O médico informou que ela estava no hospital infantil para um exame, sem ferimentos. Lucas, embora preocupado com seu próprio estado, sentiu-se satisfeito por a menina estar bem. "O que aconteceu comigo?" perguntou Lucas. "Você teve azar. Um tubo pesado te acertou na cabeça enquanto estava na margem, te arrastando."
As pessoas tentaram te alertar com gritos. Por sorte foi perto da margem. Se tivesse sido em águas profundas, as consequências poderiam ter sido muito piores. Após o golpe, Lucas perdeu a consciência, e ele e a menina foram levados até a margem. Não foi difícil, já que ele estava quase lá. A ambulância chegou rapidamente devido a uma chamada de emergência, então não tiveram que esperar muito. A menina foi levada ao hospital infantil e Lucas para a unidade de traumatologia de adultos. O golpe causou um hematoma cerebral significativo e uma cirurgia urgente foi necessária. O resultado era incerto, mas sem a intervenção, Lucas não teria sobrevivido. Não havia um prognóstico claro, admitiu o médico, mas há justiça no mundo. Você acordou e todo o hospital está contente. Todos estavam preocupados com você. Agora tudo vai dar certo. O médico garantiu que tudo ficaria bem, mas Lucas ainda não melhorava. Ainda tonto e fraco, ele não pôde ser transferido dos cuidados intensivos para um quarto normal. Apesar dos esforços dos especialistas, suas condições não melhoraram. Não conseguia se levantar. Tinha náuseas constantes e dor de cabeça, e passava a maior parte do tempo meio adormecido, atormentado por pesadelos de afogamento e da menina que não podia salvar. O médico permitiu visitas de familiares e amigos, embora controlasse a duração. Os primeiros a entrar foram os pais de Lucas. Sua mãe estava chorosa e preocupada, enquanto seu pai, embora emocionado, tentava se manter firme. "Estamos orgulhosos de você", disse o pai, sentando-se à beira da cama. A mãe, entre lágrimas, repreendeu-o pelo risco que havia corrido. Lucas respondeu que, apesar de seu estado, o importante era que ele e a menina estavam vivos. Também chegaram alguns amigos com vídeos e mensagens de ânimo, mas Nádia nunca apareceu. Lucas entendeu mais tarde o motivo, mas naquele momento não sentia particularmente sua falta. Uma manhã, o médico entrou na sala onde ele estava com um grande sorriso e anunciou que os últimos exames eram encorajadores. O novo tratamento estava funcionando bem e Lucas se sentia cada vez melhor. Agora ele podia se sentar ereto e até dar alguns passos com ajuda. A primavera estava em pleno esplendor e Lucas ansiava por sair no pátio do hospital para aproveitar o ar fresco. Poucos dias depois, Lucas foi transferido para um andar de internação, onde a recuperação era mais confortável e social. Sentia-se mais forte e saudável a cada dia. Quando as visitas foram liberadas, Lucas desceu as escadas animado, esperando ver Nádia. Ao perguntar por ela, seus amigos e familiares evitaram responder. Lucas assumiu que Nádia havia evitado visitá-lo no hospital por ser muito sensível. Agora que estava em uma ala geral, esperava que ela viesse vê-lo. No saguão deserto, Lucas viu apenas uma mulher alta, de olhos grandes e frágeis, com longos cabelos castanhos que caíam em ondas soltas. Seus traços delicados e movimentos sutis a faziam parecer-se com as graciosas bailarinas dos quadros dos grandes artistas, embora estivesse apenas sentada em uma cadeira. "Olá", disse a mulher ao ver Lucas, levantando-se rapidamente e correndo em sua direção. Embora Lucas não a tivesse visto antes, estava claro que ela o conhecia bem. "Olá", respondeu Lucas com um sorriso. "Nós nos conhecemos?" "De certa forma", disse ela corando. "Sei muito sobre você, Lucas, embora você não me conheça. Meu nome é Paola." "Prazer em conhecê-la", respondeu Lucas, observando-a atentamente. Ela lhe parecia cada vez mais atraente. Sua voz, seus movimentos e sua maneira de se mover eram cativantes e quase familiares. "Você salvou minha filha", disse Paola. Lucas não conseguia desviar o olhar de seus olhos azuis, que contrastavam com sua pele cor de café com leite. A notícia de que uma mulher tão encantadora tinha uma filha, e provavelmente um marido, o machucou. "Era sua filha?" perguntou Lucas. "Sim, é minha filha", confirmou Paola.
Verônica estava desesperada na ponte. Eu não consegui segurá-la. Ela escapou dos meus braços e caiu. Paola respirou fundo, revivendo o terror que quase mudou sua vida para sempre. Lucas, sentindo sua angústia, a envolveu com um braço, oferecendo apoio. Não se preocupe mais, agora ela está bem, disse Lucas. Sim, assentiu Paola. Graças a você. Me disseram que ela desmaiou depois. Mais alguns segundos e teria sido tarde demais. Onde ela está agora? Perguntou Lucas preocupado. No hospital, respondeu Paola com um sorriso triste. Como assim ainda no hospital? Ela está lá há mais de um mês, explicou Paola. Está se recuperando. Mas então, ela também estava gravemente ferida. Me informaram que ela estava bem. Por que ainda está no hospital? Não, não é isso, respondeu Paola rapidamente. A menina não se machucou na água. Não entendo, disse Lucas. Eu vou te explicar, disse Paola. Nossa história é complicada. Verônica, de 6 anos, não é uma criança comum. Ela nasceu saudável, mas depois seu comportamento começou a mudar. Ela se isolava, tinha medo de sons agudos, preferia o silêncio e a solidão. Os familiares pensaram que era normal, mas Verônica tinha acessos de raiva intensos e sem motivo aparente. Paola a levou a um neurologista, que a encaminhou para um centro especializado. Lá, diagnosticaram uma doença incurável. Verônica nunca será como as outras crianças. Não poderá frequentar uma escola comum, nem ter uma carreira convencional. Só poderá aprender um trabalho manual básico com reabilitação constante. Paola lutou por muito tempo para aceitar o diagnóstico de sua filha. Ela chorava à noite, esperando que fosse um erro, mas o comportamento de Verônica só piorava. Tive que me recompor e cuidar da minha filha. Meus pais me apoiaram muito, confessou Paola. Seu pai, em particular, se envolveu ativamente com Verônica, levando-a para ver golfinhos e passando tempo com ela, o que ajudou a reduzir seus ataques. Todas as noites, antes de dormir, Paola levava Verônica para passear no calçadão à beira-mar. Esses passeios costumavam acalmar a menina, que dormia mais facilmente depois. Apesar das constantes reabilitações, Verônica havia se tornado muito mais tranquila e os ataques ocorriam com menos frequência. De fora, ninguém teria imaginado que havia algo de errado com a menina. No entanto, um dia, um cachorro grande e amigável, que estava na coleira e abanava o rabo, a assustou com um latido forte. Embora o cachorro não quisesse machucar, Verônica estremeceu, ficou pálida e seu rosto se contorceu. Paola percebeu que um ataque estava começando. Ela correu até a filha e a abraçou com força, mas os gritos de Verônica ecoaram pelo calçadão. A menina se agitava nos braços da mãe, chorando intensamente. Paola tentou segurá-la, mas a força de Verônica aumentava durante os ataques. A frágil Paola não conseguiu segurá-la, e Verônica, em sua agitação, soltou-se dos braços da mãe, voou até a grade e caiu na água. Paola viu sua filha cair na água escura e fria de uma altura considerável. Eu teria pulado por ela, explicou Paola. Estava quase pronta para isso, mas alguém me segurou. Eu vi a correnteza levando Verônica e não pude fazer nada. Nem sequer sei nadar. Meu pai tentou me ensinar, mas não conseguiu. Enquanto observava horrorizada o gorro vermelho de Verônica aparecer e desaparecer na água, Paola gritava por ajuda, desesperada com a ausência de seu pai, que estava do outro lado do país. Ela decidiu que pularia, mas nesse momento viu um homem que, ao tirar a roupa, correu para o rio. Paola se agarrou à esperança ao ver o homem lutar contra a correnteza. A multidão observava e filmava, alguns chamando os serviços de emergência. Paola encorajava mentalmente o homem, agradecida por sua coragem. Finalmente, o homem conseguiu agarrar Verônica pelo casaco. Paola correu até as escadas para chegar ao local, quando o homem tirasse sua filha da água. Quando chegou, uma grande multidão já havia se formado, e as pessoas se afastaram ao ver Paola. Verônica, envolta em um cobertor, estava molhada, mas viva.
Paola a abraçou com força enquanto via a ambulância chegar. Será que realmente tudo tinha acabado bem? Pensou Paola, surpresa pelo milagre. Paola procurou o homem que havia salvado sua filha e o encontrou inconsciente, com o rosto coberto de sangue. As pessoas corriam ao redor, algumas limpando o sangue e outras tentando medir seu pulso. O que aconteceu com ele? Perguntou Paola com preocupação. Um tronco bateu na cabeça dele, explicou um jovem que havia testemunhado. Felizmente, ele estava perto da margem. Os socorristas o tiraram. Os médicos, após examiná-lo e cobri-lo com um cobertor térmico, o colocaram em uma maca e o levaram para a ambulância. Ele está vivo? Perguntou Paola em voz baixa. Outro transporte está a caminho, respondeu o motorista com empatia. O homem precisa de atendimento médico urgente. Enquanto se aliviava pelo estado de sua filha, Paola se preocupava com o homem. Mais tarde descobriu que ele havia ficado gravemente ferido. Nos levaram para o hospital e depois soube que você estava em estado crítico após a cirurgia. Muitos pensavam que você ficaria com sequelas. Sério? Surpreendeu-se Lucas. Sim, disse Paola com um sorriso. Seus pais me pediram para não te contar. Eu os conheci bem e eles são maravilhosos. Me contaram que você quase se afogou quando criança e desde então evitava a água. Agora você está aqui, salvando alguém. Lucas sorriu. Fico muito feliz que a menina esteja bem. Ela estava no hospital. Verônica é uma criança especial, suspirou Paola. Tentamos protegê-la do estresse e esse acidente a afetou. A hospitalização foi para o seu bem-estar, mas agora ela está muito melhor. Que bom, disse Lucas. Isso é maravilhoso. Agora eu nem sei como te agradecer, admitiu Paola. Você salvou minha filha e a mim. Não foi nada, protestou Lucas. Eu estava no lugar certo na hora certa. Ainda assim, me sinto culpada pelo seu estado. Talvez você precise de algo, medicação, revisão, o que for. Meus pais estarão na cidade em breve, e meu pai faria qualquer coisa por você, disse Paola. Melhor usar o dinheiro para o tratamento da sua filha. Já paguei minha dívida, respondeu Lucas. Lucas sentia que tudo o que aconteceu não foi por acaso. Depois de salvar uma criança da água, o círculo estava completo. Ele decidiu contar sua história para Paola, que já a conhecia por seus pais. Onde está o pai da menina? Perguntou Lucas curioso. Paola sorriu amargamente. Verônica é só minha. Tive um romance de férias com um estudante, mas não trocamos contatos. Quando voltei, descobri que estava grávida. Não me arrependo de nada. Meus pais adoram Verônica, e ela é minha vida. O tempo de visita acabou, disse a enfermeira. Por favor, saiam do quarto. Posso voltar? Perguntou Paola. Estou muito agradecida e ainda tenho muitas coisas para dizer. Estarei esperando por você, sorriu Lucas, apertando suavemente sua mão. Lucas não parava de pensar em Paola. Seu caráter delicado e forte o impressionava, algo que ele nunca havia sentido antes, nem mesmo com Nádia. Ele estava preocupado com Nádia, que não havia respondido suas chamadas, e sua família mantinha silêncio. Ronald, um amigo, o visitou e revelou que Nádia foi embora ao saber que Lucas poderia ficar incapacitado. Lucas sentiu alívio ao saber disso. Embora a traição o machucasse, ele percebeu que havia evitado mais dores por não saber a extensão do problema. Nádia havia deixado a relação ao perceber que não podia cuidar de um inválido. Não posso culpá-la, disse Lucas, aceitando a realidade com resignação e um toque de alívio. Ela já está saindo com alguém novo, comentou Ronald com certo ressentimento. Eu vejo as fotos dela nas redes sociais. Fico feliz que ela esteja bem. Você não está chateado? Perguntou Ronald. Fiquei bravo, mas já superei. Eu ando e corro. Como poderia estar bravo? Respondeu Lucas. Assim é, sorriu Ronald. Quando você sair, vamos pescar.
Você não tem como escapar. Todo mundo na cidade viu seus vídeos nadando. Paola voltou a visitar Lucas, que a recebeu com um sorriso. Enquanto caminhavam pela praça do hospital, Paola mencionou que seus pais estavam a caminho e que sentia falta deles. Lucas, preocupado com Verônica, perguntou como estava a menina. Paola informou que ela estava melhor e que tanto ela quanto a filha receberiam alta em uma semana. Lucas expressou seu alívio, dizendo que estava cansado de ficar no hospital. Em seguida, sugeriu trocarem números de telefone e ambos começaram a se tratar informalmente. Paola ditou seu número, que Lucas anotou em sua mão com um lápis do pijama. Lucas prometeu ligar, ao que Paola respondeu que estaria esperando. Lucas sentia uma conexão especial com Paola e estava disposto a fazer tudo por ela. Eles se despediram com um abraço antes que Paola partisse. Quando se separaram, Lucas desejou beijar Paola, mas se conteve pensando que era cedo demais para esse gesto. Naquela noite no hospital, ele refletiu sobre o quanto era afortunado. Nádia já não estava em sua vida, e agora ele poderia iniciar um novo relacionamento com Paola, que despertava nele sentimentos intensos. Antes de receber alta, Lucas e Paola se encontraram mais 2 vezes, e suas conversas se tornaram cada vez mais calorosas. Formaram um vínculo especial, comunicando-se mesmo à distância. E Lucas às vezes ligava só para ouvir a voz dela. Quando finalmente recebeu alta, o médico ficou surpreso com sua recuperação. Apesar das lesões graves, Lucas estava totalmente recuperado, e o médico o agradeceu por salvar a criança. Lucas, agradecido, valorizou o trabalho dos médicos que o ajudaram a superar sua difícil situação. De volta para casa, Lucas desfrutou da companhia de seu gato e de sua poltrona favorita. Ele tomou um banho quente, pediu uma pizza e se preparou para voltar ao trabalho no dia seguinte. Planejava levar Paola para um encontro, com um passeio pelo centro, um filme e um jantar. Embora o plano não fosse original, era romântico, e o que mais importava para ele era estar com Paola fora do hospital. Paula chegou ao encontro acompanhada por Verônica, já que não tinha ninguém para cuidar da menina. Seus pais ainda não haviam voltado, e a vizinha habitual estava doente, por isso não pôde avisar Lucas com antecedência. Lucas observou Verônica, que era igual à mãe, com tranças saindo por baixo do gorro. Embora a menina provavelmente não lembrasse de Lucas, ela lhe deu um grande sorriso. Paola ficou surpresa, já que Verônica costuma ser tímida com estranhos. Verônica estendeu a mão para Lucas, que a pegou com um sorriso, sugerindo uma sorveteria para mudar os planos. Paola aceitou, um pouco envergonhada. Lucas sentiu-se eufórico ao passear pela cidade com Paola e Verônica. A menina se divertia nos ombros de Lucas e caminhava entre eles, mostrando uma conexão especial. Quando encontraram um pônei que assustava Verônica, Lucas soube antecipar e evitou o encontro. Paola percebeu que Verônica estava tranquila e feliz com Lucas. Chegaram a um parque infantil, onde Verônica inicialmente mostrou indiferença, mas depois gostou do balanço que Lucas preparou para ela. Enquanto Verônica se divertia, Lucas e Paola sentaram-se em um banco, de mãos dadas, aproveitando o momento juntos. Desculpe, disse Paola apontando para sua filha. Eu realmente queria passar a noite com você. Não tem problema, respondeu Lucas tocando seu ombro. Fico feliz que tenhamos feito isso. É melhor assim. Sim, disse Paola. Este passeio é maravilhoso. Eu estava ansiosa para te ver fora do hospital. É um dia lindo. Eu não sei se posso continuar sem você, admitiu Lucas. Penso em você o tempo todo. Paola sorriu, claramente feliz ao ouvir essas palavras. Eu também penso o mesmo, disse ela. Você me faz sentir tranquila e feliz. Eu não sei como descrever isso. É ótimo, respondeu Lucas, passando o braço sobre os ombros dela. Ele notou uma sombra de tristeza em seu rosto. Eu não tenho direito a tudo isso,
disse Paola. Não tenho apenas uma criança, mas uma criança doente. Eu não posso ser como as outras pessoas. Não pense assim. Eu te amo, e juntos superaremos isso, animou Lucas. Paola suspirou suavemente. Obrigada, mas minha filha é o mais importante para mim. Se as coisas não derem certo, eu te deixarei para garantir que Verônica esteja bem. Eu não poderia me perdoar se fosse diferente. As palavras de Paola feriram Lucas. Ele não esperava que as coisas fossem tão complicadas. Apesar de ambos se amarem, Paola estava cheia de dúvidas. Lucas, decidido a cuidar das duas, pediu que ela confiasse nele. Paola sorriu levemente e Lucas notou a falta de entusiasmo. Ao voltar ao trabalho, Lucas foi recebido como um herói por ter salvo a menina e enfrentou uma grande carga de trabalho. Seu chefe brincou sobre salvar a empresa e lhe entregou uma pilha de documentos, além de informá-lo sobre sua transferência para o departamento de planejamento. Um cargo que Lucas havia esperado por muito tempo. A vida de Lucas havia mudado rapidamente para melhor desde o incidente. Seu amigo Ronald o parabenizou pelo novo cargo. Lucas continuava a ver Paola quase todas as noites e, frequentemente, sentia falta de Verônica. Ele pedia a Paola que a trouxesse para passear e gostava de ver o sorriso da menina. Levou-a a vários lugares, como um canil e uma reserva de cervos, e, embora Verônica não pudesse expressar em palavras, claramente havia se afeiçoado a ele. Numa tarde de primavera, Lucas e Paola passeavam pelo calçadão. Eu te vi daqui e você estava na ponte, lembrou Lucas. Tenho medo de lembrar daquela noite, mas de outra forma nunca nos teríamos conhecido, confessou Paola. Acho que nos encontraríamos de qualquer forma, disse Lucas abraçando-a. Paola mencionou que seus pais queriam conhecê-lo para agradecer por salvar Verônica, o que fez Lucas se sentir desconfortável. Não quero nada em troca, respondeu Lucas. Só estava pagando uma dívida. Eu também fui salvo uma vez. Paola o avisou que seu pai insistiria em agradecê-lo, mas Lucas sugeriu que fossem de férias ao mar com Paola e Verônica. Você não tinha medo da água? Perguntou Paola. Acho que minha fobia desapareceu, respondeu Lucas sorrindo. O encontro com os pais de Paola teve que ser adiado. Verônica estava doente e Paola também não podia sair nesses dias. Lucas sentia falta delas, então comprou brinquedos e frutas para a menina e levou o pacote diretamente para a casa de Paola. Seus pais haviam acabado de sair para visitar alguém. Naquela noite, Lucas recebeu uma inesperada ligação de Nádia, que se mostrou magoada ao saber que ele estava saindo com a mãe da menina que ele havia salvo. Lucas, lembrando-lhe que ela o havia deixado primeiro, se surpreendeu com suas reclamações. Nádia insistiu que havia coisas a serem explicadas e sugeriu um encontro. Lucas aceitou e combinaram de se ver numa pizzaria. Ao chegar, Lucas a encontrou sentada junto à janela, parecendo encantadora e bem arrumada, o que o fez questionar por que ela estava tentando recuperá-lo agora. Lucas se sentou ao lado de Nádia, que lhe sorriu de uma maneira que não mostrava mais a amargura de antes. Ela confessou que entendia que ele pudesse se sentir traído, pensando que ela o havia abandonado quando ele estava grave no hospital. Nádia explicou que naquele momento estava sobrecarregada com a situação e precisava esclarecer seus pensamentos. Lembrou-lhe o quão assustador foi vê-lo ferido, quase acreditando que ele havia morrido. Então, revelou a verdadeira razão pela qual o contatou. Naquela noite do incidente, ela queria lhe dizer que estava grávida. Lucas, surpreso, lembrou-se de tê-la visto bebendo na festa de aniversário de um amigo. Nádia, notando sua confusão, esclareceu que estava fingindo, despejando refrigerante em seu copo para evitar perguntas. Colocando uma mão em seu ventre, ainda plano, confessou que estava esperando um filho dele e estava certa de que seria um menino. Lucas ainda estava desconcertado pela notícia. Por que você me contou só agora?
Perguntou enquanto sua mente oscilava entre a confusão e o assombro. Tudo em sua vida parecia estar indo tão bem, e de repente surgiu essa situação inesperada. Ao pensar nos grandes olhos confiantes de Paola, sentiu uma dor no coração. Como ele iria contar isso a ela? E além disso, sabia que teria que fazê-lo. Nádia tentou se justificar. No começo a situação era muito incerta. Eu não sabia se você sobreviveria ou não. Depois disseram que você poderia ficar incapacitado. Fiquei com muito medo. Um filho requer tanto tempo e cuidados, e com um inválido, eu não me sentia capaz de enfrentar isso. Então, decidi não dizer nada. Lucas se levantou da mesa. Preciso de tempo para pensar. Vou pensar e decidir o que fazer. Nádia, tentando manter a compostura, segurou sua mão e acrescentou: sei que você está vendo essa mulher, a mãe da menina que você salvou, mas a filha dela também está doente. E aqui está o nosso, um filho saudável e nosso. Lucas, no entanto, precisava de tempo. Soltou a mão de Nádia e repetiu: preciso de tempo, vou te ligar, prometo. Em seguida foi embora, deixando Nádia sozinha na pizzaria. Ao chegar em casa, Lucas ligou a televisão para ter algum ruído de fundo e se jogou no sofá. Que notícia, pensou. Era fácil ver Nádia como uma traidora que o havia deixado quando ele mais precisava. O problema parecia ter se resolvido sozinho, e sua consciência estava tranquila. Mas agora, ele ia ser pai, seu próprio filho. 6 meses atrás, essa notícia o teria enchido de felicidade. Mas agora Paola fazia parte de sua vida. Que situação complicada. No dia seguinte, Lucas estava pensativo no trabalho, o que não passou despercebido por Ronald, que o confrontou durante o almoço. Lucas confessou que Nádia havia reaparecido em sua vida. Ronald, sempre perspicaz, sugeriu que provavelmente ela havia voltado porque soube de sua promoção, mas Lucas o surpreendeu ao dizer que Nádia afirmava estar esperando um filho dele. Ronald, cético, mencionou que havia visto fotos de Nádia em festas, enquanto Lucas estava no hospital, o que não combinava com o comportamento de uma mulher grávida. Sugeriu que ele a levasse para uma ultrassonografia para verificar a situação. Embora Lucas soubesse que Nádia poderia se ofender, não podia ignorar o assunto. Mais tarde, Lucas marcou uma ultrassonografia e pediu para Nádia se encontrar com ele em uma cafeteria próxima ao centro médico no horário indicado. Nádia chegou ao café antes do combinado, parecendo confiante. No entanto, ao saber que Lucas havia agendado uma ultrassonografia, ela se enfureceu, se recusando a ir e acusando-o de não confiar nela. Lucas insistiu que era necessário, mas Nádia finalmente confessou que não estava grávida. Admitiu ter inventado tudo para tentar evitar que Lucas arruinasse sua vida com aquela nova mulher que ele havia conhecido. Aliviado, Lucas se despediu, sabendo que agora não havia nada que impedisse sua relação com Paola. Nádia, incapaz de manter sua mentira, foi embora, deixando Lucas surpreso, mas aliviado. Sem o peso do passado, Lucas voltou do café com o ânimo elevado e se encontrou com Paola naquela noite. O encontro foi especialmente feliz, e Lucas percebeu que queria estar com Paola e Verônica todos os dias. Paola mencionou que seus pais queriam conhecê-lo, o que Lucas viu como uma oportunidade para anunciar sua intenção de se casar com ela e adotar Verônica. Embora a proposta tenha sido espontânea, Paola, com um sorriso de felicidade, aceitou. Lucas selou sua promessa com um beijo. Antes de conhecer os pais de Paola, Lucas estava nervoso. Preparou-se com flores para a mãe, uísque para o pai e um brinquedo para Verônica. Ao chegar, hesitou em tocar a campainha, preocupado em não agradar a eles. No entanto, a calorosa recepção da mãe de Paola o tranquilizou. Paola e Verônica o receberam com alegria e o levaram para a sala, onde a conversa fluiu com facilidade. Quando o pai de Paola finalmente chegou, Lucas ficou impactado ao reconhecê-lo.
Era o homem que o havia resgatado da água anos atrás, identificável por uma cicatriz inconfundível. Lucas estava ansioso para falar a sós com o pai de Paola. Ele o seguiu para fora, quando o homem saiu para fumar. Enquanto compartilhavam o ar fresco, o homem lhe agradeceu sinceramente por ter salvo sua neta, Verônica. Prometeu que estaria disposto a fazer qualquer coisa por ele, em sinal de gratidão. Lucas, surpreso, revelou que ele próprio tinha uma dívida a pagar. Lembrou-se de como, há 18 anos, o pai de Paola o havia resgatado do mar durante umas férias. O ancião ficou pensativo ao ouvir isso e confirmou que sim, ele estava lá naquele dia e havia tirado um jovem da água em meio a uma tempestade. O ancião lembrou vividamente como teve que deixar sua filha Paola na praia para ir em ajuda de Lucas. Aquele incidente foi um momento crucial para sua família. Posteriormente, a vida trouxe mais desafios, a perda de seu filho mais velho, uma dor que nunca se apagou completamente. No entanto, a chegada de Paola e Verônica lhes deu uma nova esperança e propósito. Lucas, emocionado, assegurou-lhe que cuidaria de sua família e que, apesar dos anos e das provações, o destino os havia reunido de maneira surpreendente. Ambos refletiram sobre como suas vidas se cruzaram novamente e como em breve seriam uma grande família.